Para o bem de todos e felicidade desta professora, esta é uma videoaula de História do Brasil. O nosso primeiro, ou na verdade, o segundo período de Brasil, Brasil Colônia, que vai da chegada dos portugueses em 1500, o povo que nos colonizou, até 1822. É para a gente conversar se foi até 1822 mesmo ou se não foi. Quando eu te mostrar, por exemplo, essa linha do tempo da história do Brasil, que está completinha, maravilhosa, linda, você já vai perceber que os portugueses chegaram em 1500, ok, mas 1822 pode não ter sido o ano em que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. O ano mais correto, historicamente ou historiograficamente falando, seria 1815, quando o Brasil passa a ser o Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, o período colonial iria de 1500 a 1815. De 1815 a 1822, que é o ano da nossa independência de fato, quando os laços com Portugal são rompidos em 1822, aí sim a gente está independente, mas de 1815 até 1822 nós vivemos o período reino. Isso seria o correto. Mas observe nessa linha do tempo também que esse período longo de mais de 300 anos, de 1500 a mesmo que seja 1815, ele está subdividido em muitos pedacinhos, né? Se eu pegar 1500 então, esquece Brasil Reino, que já não é mais colônia, estamos unidos a Portugal, mas nós não somos mais colônia, somos Reino Unido. Se a gente pegar só esse período de Brasil Colônia mesmo, observe que nós temos 3 fases de Brasil Colônia. Um Brasil Colônia pré-colonizado, um Brasil colônia efetivamente colonizado a partir de 1530, e depois nós temos um período joanino, que é quando Dom João VI vem morar no Brasil. O Brasil continua sendo colônia, mas ele está abrigando a família real. Tudo isso aí, esses 315 anos, são considerados o período colonial, que eu falei que seria o segundo período do Brasil, por conta desse primeiro aqui, né? O período pré-cabralino. O Brasil, não exatamente com esse nome, já existia, já estava povoado, já tem uma galera vivendo, construindo a vida aqui. Então, esse seria o primeiro período da história do Brasil, e aqui nós teríamos o segundo, o longo segundo período, subdividido nas suas fases corretas, nas suas subfases corretas, que é o tema dessa aula. Nós vamos falar exatamente sobre esse período. Nós vamos recortar. Depois nós faremos uma aula específica sobre período joanino, depois uma aula específica sobre Brasil Reino, mas agora nós vamos nos concentrar na chegada dos portugueses e na colonização que eles fizeram aqui. Portanto, essa videoaula ela tem um tom mais político, mas a gente quer estudar aqui agora os métodos de administração de Portugal, as estratégias de administração de colonização que os portugueses fizeram na América Portuguesa, que os diferenciam ou os assemelham aos espanhóis, aos ingleses. Será que tem alguma semelhança? Ao longo da aula você vai perceber o que tem de igual e o que tem de diferente. Mas nosso foco está então nesse período de 1500 até mais ou menos ali 1815, mas com foco no político, no administrativo. Também teremos outra videoaula para falar sobre assuntos econômicos, sobre os ciclos econômicos do Brasil colônia. Aí nós poderemos falar do ciclo açucareiro, depois do ciclo do ouro, tá? Isso vai ser outra videoaula. Aqui apenas administração. Eu vou pedir permissão para te lembrar um pouquinho do que foi esse período pré-cabralino. Nós temos outra videoaula aqui no canal sobre isso, mas eu vou passar rapidamente. A gente chama de período pré-cabralino aquele período antes dos
portugueses chegarem, em que o território que será chamado de Brasil ainda não é chamado de Brasil. Talvez poderíamos considerar o nome que os tupis davam para esse território, que era Pindorama. Então o Brasil ainda não era Brasil. O nome Brasil vem dos portugueses, que foram inspirados pela presença de pau-brasil, né? Mas antes dos portugueses chegarem, nós temos os nativos da América Portuguesa. Então veja, aqui o correto seria América Portuguesa, porque a partir do Tratado de Tordesilhas, o pedaço que fica para Portugal é chamado de América Portuguesa. Nesse pedaço que fica para Portugal já tem gente morando. Basicamente dois grandes grupos. O grupo dos tupis, que compreende um número grande de tribos indígenas, não são apenas os tupis, né, que você conhece, os tupinambás, os tupiniquins, não. Também os guaranis, os caetés, que estão mais localizados no litoral, e mais um monte de tribos. E eu tenho uma galera que está mais no interior, são chamados de tapuias, porque os tupis assim os chamavam, e tem uma pitadinha de preconceito aí, é como se fosse um apelido pejorativo. Então os antropólogos preferem a nomenclatura G ou macro G para chamar esse segundo grupo, esse segundo tronco linguístico. Essa divisão em dois grupos está baseada na língua desses dois grandes grupos, por isso que a gente fala dois grandes troncos linguísticos. E dentro dos macro Gs estão os maimorés, os goitacazes, os temímenos, e eles estão situados mais no interior do território de Pindorama, ou do que viria a ser o Brasil. Esses povos vivem da caça, da pesca, da coleta, e os tupis ali do litoral sabem praticar a agricultura, especialmente a mandioca, que é muito brasileira. Eles moram em malocas, são as suas casas grandes, né? Que reuniam mais de uma família, às vezes 10 famílias numa mesma maloca, e essa maloca não era feita de pedra, era feita de troncos, de folhas. Praticavam o canibalismo, um tronco linguístico com o outro se enfrentava. A guerra é muito presente no período pré-cabralino, porque os tupis brigavam com os tapuias brigavam com os tupis, e assim que eles faziam seus prisioneiros, eles comiam a carne desse prisioneiro, porque eles acreditavam que eles pegariam as qualidades desse prisioneiro ao comer a sua carne. E uma característica muito típica do Brasil, da América Portuguesa, foi a miscigenação, porque a partir do momento que o português chega e daqui a pouco os africanos vão chegar, essa mistura vai acontecer. E isso não aconteceu na América Espanhola. Os espanhóis conseguiram ou quiseram preservar a pureza. Então o espanhol se casava com o espanhol e os nativos com os nativos. No Brasil a gente não teve essa preocupação. Então você tem essa mistura entre índios, portugueses e africanos que acabaram resultando nessa belezura que somos nós hoje, esse povo miscigenado. Desse povo que é difícil estabelecer uma característica física, né? Exatamente porque nós temos uma diversidade muito grande que vem do período colonial, né? A partir da chegada dos portugueses. Uma aculturação também vai acontecer, que é a mistura cultural. A cultura dos indígenas vai se misturar com a dos portugueses, claro que respeitando as correspondências, aí, o percentual, vamos dizer assim. Podemos considerar que a cultura portuguesa talvez se impôs um pouco mais, então nós teríamos talvez 60%, 70%, 80% de cultura portuguesa se impondo sobre 30%, 20% de cultura indígena e depois cultura africana, mas tem também uma mistura. Culturalmente, nós também somos filhos de indígenas, portugueses e africanos. E aí sim, vai começar o período pré-colonial, que é o foco dessa aula aqui agora. A América Portuguesa vai ser alcançada pelos portugueses, os portugueses vão chegar nessa cena que nós podemos imaginar com a ajuda dessa pintura, né? É essa cena que faz a fase mudar. A fase pré-cabralina é encerrada em 1500 e está começando a fase pré-colonial.
Jeane, por que pré-colonial? Os portugueses já estão chegando. Por que ainda é pré? Pré é o que não é ainda vai ser. Como assim pré, Jeane? Por que é pré? É pré sim, ainda não é efetivamente a colonização portuguesa. Os portugueses não virão para o Brasil com a intenção de colonizar um sistema colonizador, com uma organização colonizadora, não. Eles vão, inicialmente, eles vão ter um pouquinho de desprezo pelo Brasil, porque não encontram o mesmo ouro que a Espanha encontrou na América Espanhola. Os portugueses vão achar ouro um pouquinho mais para frente, porque o ouro do Brasil está no interior, não está no litoral. Então não é logo no início que se encontra ouro. E isso faz os portugueses se desanimarem um pouquinho. E aí é por isso que no início, como você vê na minha linha do tempo, nesses primeiros 30 anos de presença portuguesa, nós temos um relativo desprezo. E é por isso que os historiadores chamam esse período de pré-colonial. Porque Portugal ainda não vai colonizar de verdade mesmo para valer. Veja essa, uma chargezinha. Quer dizer, Colombo, que você acha que esteve na Ásia? Ha, ha, ha. E daí, Cabral, você não achou que tinha descoberto uma ilha? Chargezinha brincando com essa chegada, né? Colombo chega na América Espanhola achando que chegou na Índia, na Ásia, e Cabral chega no Brasil, nesse território gigantesco, e ele dizia que era uma ilha, né? Tanto é que um dos primeiros nomes do Brasil era Ilha de Vera Cruz, depois Ilha de Santa Cruz, depois é que eles vão entender que, peraí, não é uma ilha não, é um território gigantesco. Lucro à vista, esse é o objetivo maior, tanto de espanhóis quanto de portugueses, é explorar, né? Ver o que tem de bom nessa terra para poder lucrar em cima dela. Era nessa charge que eu queria chegar. Essa charge te ajuda a entender por que é que essa fase é chamada de pré-colonial. Por que ainda não é a colonização para valer? Veja o que o rei está dizendo. É melhor esquecer o Brasil, não passa de um terreno baldio. Um terreno vazio. Vazio não é, né? Porque tem muito pau-brasil, e pau-brasil dava dinheiro, e é isso que os portugueses vão fazer, eles vão se concentrar no pau-brasil. Mas de resto, os portugueses não estão vendo muita vantagem, né, no Brasil. É por isso que eles vão desprezar, e essa fase vai ser só um ensaio da colonização, um período pré-colonial. Ele vai de 1500 a 1530, então da chegada dos portugueses até algo que vai acontecer ali por volta de 1530, que eu vou falar daqui a pouco. Nesse contexto, os portugueses ainda vão estar conhecendo o território, né? Mandando expedições para conhecimento. Então ainda não é uma expedição para trazer moradores, eles estão vindo para conhecer o território, para dar notícia para o rei e talvez para fundar feitorias. Talvez não, porque esse talvez não ficou legal aqui. E no máximo, agora melhorou, no máximo para conhecer e no máximo para fundar feitoria. O que é uma feitoria? Já de cara eu te falo, não é uma cidade, não é uma vila, não é um lugar para onde os portugueses virão morar, se fixar, não. Uma feitoria já existia na África, já existia na Índia. Uma feitoria assemelha-se muito mais a um entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? É um lugar onde se recebe e se despacha mercadoria, né? Então imagine um porto onde os navios vão ser atracados para serem cheios de mercadoria para voltarem para os seus destinos. É isso. Então as feitorias vão ser fundadas no período pré-colonial com a função de encher os navios de pau-brasil para esses navios retornarem para a Europa com essa carga valiosa. Esses portugueses, nessa empreitada de encher esses navios de pau-brasil, passavam algumas semanas, talvez alguns meses aqui nessa feitoria, né? Mas a intenção não é morar ainda, eles não querem se fixar.
Até tem um historiador, o Sérgio Barco de Holanda, que fala que o português queria vir para o Brasil, enriquecer, lucrar e voltar. Ele não tem intenção de ficar. O que não é igual, não se assemelha aos ingleses. Os ingleses vêm para a América, eles não querem voltar para a Inglaterra, porque eles estão sofrendo perseguição, eles querem morar aqui, assim como os espanhóis. Não por perseguições religiosas, mas os espanhóis também vêm para morar. Eles acham ouro, eles querem viver aqui, uma nova vida, uma oportunidade de enriquecer. O português não. O português vem no máximo para ficar semanas, alguns meses, para encher os seus navios e voltar com seus navios cheios de pau-brasil. Por quê? Porque, a princípio, a única riqueza a ser explorada era o pau-brasil. Não se tinha ouro no litoral. Então, o pau-brasil foi a primeira riqueza que os portugueses usufruíram, né? Levaram para Portugal. Essa riqueza, esse pau-brasil, foi explorado no método, no regime do estanco. O que seria o estanco? O monopólio à coroa, o monopólio do rei. Somente o rei pode tirar pau-brasil, pode levar pau-brasil embora, pode ganhar dinheiro com pau-brasil. Só que esse monopólio, escute isso, a Espanha também fez isso nas suas terras com o ouro. Nenhum espanhol poderia explorar o ouro, poderia trabalhar com mineração. Apenas a coroa espanhola. Portugal está fazendo isso com o pau-brasil, já que foi a única coisa que ele achou por aqui no início, né? Apenas funcionários da coroa podem explorar o pau-brasil. Mas isso durou pouco tempo, isso durou 10, 11, no máximo 15 anos. O rei viu que seria necessário uma estrutura, investimentos, navios, mão de obra, enfim. E ele acabou concedendo licenças de exploração do pau-brasil, como, por exemplo, o senhor Fernão de Magalhães. Foi um dos, né, que recebeu a autorização para explorar o pau-brasil. Então significa que o estanco não durou para sempre. O estanco durou no máximo uns 10 anos, uma década. Depois o rei repensa e ele fala: olha, vou passar para pessoas da minha confiança, vocês podem tirar pau-brasil de lá, ganhar dinheiro com o pau-brasil, basta que vocês me deem 20% do que vocês ganharem. Me pagam o imposto e tá tudo bem, tá? Fica por isso mesmo, ok? Então, repito, o estanco foi apenas no início. O rei monopolizou a extração de pau-brasil apenas na primeira década. Depois ele acaba concedendo esse direito a portugueses da sua confiança. E quem trabalhava na extração do pau-brasil? Os portugueses trouxeram os servos por contrato, como os ingleses fizeram? Não. Os portugueses já buscaram africanos na África para cortar o pau-brasil, para carregar o pau-brasil? Também não. A mão de obra foi indígena. Os trabalhadores da extração, do extrativismo do pau-brasil foram os índios. Isso significa, escute isso, que o nosso primeiro trabalhador, o nosso primeiro escravo foi o indígena, não foi o africano. Nesse início, nós temos essa mão de obra indígena chamada de escambo. O que seria o escambo? A troca do trabalho indígena por presentinhos que os portugueses ofereciam. Então, o índio trabalhava para o português em troca de presentinhos. Um machadinho que ajudaria ele, né, no enfrentamento da mata, uma faca bem afiadinha, um espelho, um enfeitezinho. Era com esses presentes que os indígenas eram pagos, e isso é chamado de escambo. Veja essa chargezinha. Um presentinho para ti, da terrinha, um chaveiro. E ainda se tem a dificuldade da língua, né? Chaveiro. E nisso você tá vendo o indígena carregando uma tora de pau-brasil. E ele olhando para esse chaveirinho, e o que é isso, né? Mas era assim que o indígena era pago, ou era essa troca que acontecia pela mão de obra. A mão de obra pelos presentinhos. Durante esses 30 primeiros anos em que Portugal está meio que desprezando o Brasil, está vindo no máximo recolher pau-brasil,
O foco de Portugal continua sendo a Índia. Escute isso. E você tem que saber disso. Um pouco desse desprezo é isso também. Portugal conseguiu chegar na Índia, atravessou o périplo africano, atravessou o Cabo das Tormentas, que se transformou no Cabo da Boa Esperança, está indo para a Índia, está buscando especiarias, está ganhando dinheiro com os temperos da Índia, e o Brasil serve apenas para uma parada. Enquanto eu estou indo para a Índia, eu dou uma paradinha no Brasil, descanso, faço algum reparo no navio, como alguma coisa, me abasteço e depois eu continuo viagem. É importante saber disso também. Enquanto Portugal continua focado na Índia e continua desprezando o Brasil e explorando apenas o pau-brasil, os franceses estão de olho no Brasil. A França está meio atrasadinha nas grandes navegações, mas ela não desistiu não. Por mais que ela venha depois um pouquinho, a Espanha já está na América, Portugal também já está na América, a França vai chegar depois. A França chega chegando e chega invadindo pedaços que, segundo o Tratado de Tordesilhas, eram ou de Portugal ou da Espanha. A França vai chegar invadindo mesmo, mais de uma vez. Veja as datas do meu slide. A França tenta invadir o Brasil em 1516, em 1526 e 1532. Qual o interesse dos franceses aqui, Jeane? Pau-brasil também. Tanto é que alguns navios franceses foram interceptados por portugueses, foram pegos, flagrados por portugueses, né, lotados por pau-brasil. Então o interesse francês é dinheiro sim, é comércio sim, mas tem um segundo motivo que está trazendo os franceses para cá. Lá na França, a intolerância religiosa está muito grande. Em 1526, por exemplo, Martinho Lutero já tinha feito a reforma luterana e uma nova religião já estava nascendo. O calvinismo já estava em marcha. E aí, esses franceses que gostam dessa nova religião acabam não sendo respeitados, eles passam a ser perseguidos e até massacrados. A França chega a ter guerra entre protestante e católico. E aí esses franceses convertidos ao calvinismo vêm para o Brasil para viver a sua religião numa boa aqui. Então eles estão vindo também para morar, querem trabalhar com dinheiro, com pau-brasil, nananã, mas eles querem morar aqui para poder viver a sua religião numa boa. Também é para refúgio religioso, não é só interesse em comércio de pau-brasil. Eu preciso discutir com você, e está circulado, tem um ponto de interrogação, não por acaso, a expressão invasões. Porque se você considerar o Tratado de Tordesilhas, sim, está acontecendo uma invasão. Ficou definido por esse tratado que a metade de cá seria de Portugal, a metade de lá da Espanha, e nada sobrou para a França. Então, segundo o tratado, a França está sendo uma invasora. Mas espera aí. Esse tratado foi feito apenas entre Portugal e Espanha, tanto é que o rei da França questiona o Tratado de Tordesilhas. É muito famosa a frase do rei francês, dele se perguntando, peraí, então Deus dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis e me deixou de fora? Mais ou menos isso que ele diz. Ele questiona o testamento de Adão, é assim que ele fala. Eu não estive presente na divisão do mundo, no testamento de Adão, não estive presente. Então, é um questionamento que faz sentido. Vocês dividiram entre vocês, não me chamaram e vai ficar por isso mesmo? Não, eu quero um pedaço para mim. Segunda coisa que eu quero que você pense, se essa palavra está correta. Nas regiões que a França chegou e invadiu o Brasil, você não tem uma presença portuguesa maciça. Até porque Portugal nem morando aqui tá. Os portugueses não estão morando aqui, a colonização não está efetiva, concorda? Não é por isso que se chama pré-colonial? Os portugueses não estão cuidando do território, não estão morando aqui. Então isso aqui está vazio, no máximo tem os índios, né? Então os franceses estão ocupando um pedaço que Portugal não está ocupando. Sabe por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque eu já vi uma questão aberta de um vestibular renomado dessas grandes universidades cobrando exatamente isso. Se essa palavra poderia ser questionada ou não. E eu estou confirmando que sim, ela pode mesmo ser questionada, né? E aí,
esse questionamento francês, espera aí, tô invadindo, vocês não estão morando lá, Portugal, vocês não estão cuidando de lá, eu tô interessada, eu tô indo para morar. Portugal vai reagir. E é por conta das invasões francesas, escute isso, são as invasões francesas que determinam o fim do período pré-colonial e o início do período colonial de fato. É agora que a reação portuguesa vai acontecer e Portugal vai vir para valer morar, cuidar e colonizar o Brasil. A gente costuma falar entre os historiadores que a colonização efetiva do Brasil começa agora por causa das invasões francesas. É como se Portugal tivesse começado a pensar assim: eita, se eu não cuidar, eu vou acabar ficando sem. Se eu não for lá cuidar, fiscalizar, vigiar, eles vão invadir e vão tomar os meus pedaços. Então deixa eu reagir. E aí Portugal reage e passa a vir para o Brasil colonizar efetivamente. E aí um sistema de colonização é criado. Um sistema famoso que você certeza se lembra, já ouviu falar. O sistema das capitanias hereditárias. Para que a França não tomasse o Brasil dele, Portugal divide o território que ficou para ele, divide a América Portuguesa em faixas perpendiculares e paralelas, perpendiculares ao Tratado de Tordesilhas. Então veja, essa linha na vertical é o Tratado de Tordesilhas. Essas linhas na horizontal, perpendiculares, né, ao tratado, cada uma dessas faixas extensas eram chamadas de capitanias hereditárias. Cada uma de capitania hereditária. E para cada uma dessas capitanias seria designado um capitão. Qual a função desse capitão? Cuidar, fazer o que Portugal não estava fazendo, né? Para que a gente não fosse invadido e tomado e dominado pelos franceses. Cada pedacinho de terra desse, então, teria um homem responsável pela fiscalização, pela vigilância, pelo desenvolvimento dessa capitania. Eu gosto de apresentar essa segunda imagem também de uma das capitanias, né? Mas seriam as capitanias atualizadas para o século XXI. Observe aqui, Brasil, século XXI. Nós temos aqui um capitão, né, para cada capitania. E aqui no Brasil do século XXI, talvez ainda se mantenha um pouco dessa estrutura, dessa lógica, né? Lá no Nordeste, a família Collor comanda. A família Magalhães também, ligada à Rede Globo, a família Marinho, a família Saad, ligada à Band, a família Universal, ligada à Record, família Tivita, ligada à Editora Abril, família Bravanel do SBT e uma família Sirotes, que acho que é isso mesmo, no Sul. É uma brincadeira de capitanias atualizadas no século XXI, né? Famílias que continuam com poder em determinada região. Só para atiçar o seu senso crítico. Então, por causa das invasões francesas, para que o Brasil não fosse dominado pelos franceses, Portugal cria as capitanias hereditárias para colonizar, para valer agora, para fazer uma colonização sistemática. Vem de sistema, presta atenção nesse detalhe, vem de sistema. Qual o sistema? O sistema das capitanias. Para começar essa história, né, até para vigiar, o rei de Portugal pede que Martim Afonso de Souza venha até o Brasil acompanhado de mais navios, de mais pessoas, 400 homens, inclusive para vigiar os franceses mesmo, para aprisioná-los se fosse o caso, para enfrentá-los se fosse o caso. E aí Martim Afonso está vindo para isso e por causa dessa vinda de Martim Afonso, que já está pensando em vigiar o território, é que as capitanias vão ser fundadas em 1533. Repetindo, o que são as capitanias? 15 extensas faixas de terra, perpendiculares ao Tratado de Tordesilhas e paralelas uma à outra, que foram doadas, que foram colocadas na mão de 12 capitães donatários. 12, porque um capitão recebeu mais de uma capitania. Eu te mostro uma imagem para você entender.
Repare então, eu tenho duas faixas aqui, ó. Duas capitanias, a capitania do Maranhão e também a capitania do Maranhão. Mas eu tenho o primeiro quinhão, o segundo quinhão. Aqui embaixo a mesma coisa. Capitania de São Vicente, segundo quinhão, capitania de São Vicente, primeiro quinhão. E eu tenho o mesmo capitão donatário que vai ficar responsável por duas, como é o caso, por exemplo, do Maranhão. O mesmo cara vai cuidar do primeiro quinhão, do segundo quinhão. Então, por isso que o número de donatários é menor que o número de capitanias. 15 capitanias, 12 capitães donatários. Esses capitães donatários se assemelhariam a empreendedores. O que é um empreendedor? O dono de uma empresa é mais ou menos isso. Como se uma capitania fosse uma empresa, uma fonte de renda, algo que teria que ser desenvolvido por esse capitão donatário, para que ele mesmo tivesse dinheiro, para que valesse a pena para ele, para que ele enriquecesse, para que ele usufruísse dessa terra que ele acabou de receber, e que todo o dinheiro que ele conseguisse produzir, não só ele, né? Porque ele teria que dividir essa terra, a terra é gigante. Não vai ser colocado na mão dele para ele sozinho cuidar de tudo dessa fazendona. Gigante uma capitania. Então a função do capitão é subdividi-la em 6 marias. Aí 6 marias é uma fazenda, um latifúndio. Distribuir essas 6 marias e em cada 6 marias, que seria uma fazenda, um fazendeiro que faria dinheiro de alguma forma, e tudo que fosse gerado de renda, de dinheiro nessa capitania, nas suas 6 marias, deveria ser dado imposto para Portugal. Essa é a intenção do rei de Portugal. Ele está passando para esses empreendedores, que a gente está chamando aqui de empreendedores, né? A missão de, cara, desenvolva. Eu tô te dando essa terra aí, você vai fazer o que você quiser, trabalhe com o que você quiser. Invista na atividade econômica que você quiser, mas gera renda, gera dinheiro, para que você fique rico, mas para que você também me pague imposto e eu também tenho uma renda a partir daí. E aí, esse capitão donatário recebia um documento chamado foral. No foral estavam escritos os seus direitos e os seus deveres. Como direito, o capitão donatário teria a hereditariedade, então se ele morresse, o filho dele passava a ser capitão donatário. Ele teria direito de cobrar imposto do jeito que ele quisesse, estabelecer, olha, senhor fazendeiro, você está trabalhando aí com cana de açúcar, quanto você está ganhando? 1 milhão? 20% desses 1 milhão é para mim. Ele teria que pagar, porque afinal de contas aquela fazenda foi doada por ele, pelo capitão. Né? Então 20% do que o fazendeiro ganhasse de dinheiro tinha que ser pago para o capitão, e o capitão teria que repassar um percentual para a coroa, sacou? O fazendeiro gera dinheiro, paga imposto para o capitão ganha dinheiro através dos fazendeiros e paga imposto para Portugal. Essa era a empresa capitania, assim que ela funcionaria. Então ele teria direito à hereditariedade, à cobrança de impostos e a criar leis. Está proibido trabalhar com ouro. Exemplo besta, isso não aconteceu, tá? Está proibido trabalhar aos domingos. Exemplo besta também. Está proibido, enfim, qualquer proibição ou liberação estava na mão do capitão donatário. Ele pode criar as regras da sua capitania. Ao mesmo tempo, é dever dele distribuir 6 marias. 6 marias, então vamos lembrar de novo, são as subdivisões de uma capitania. Então, uma capitania é aquela faixa extensa. Vai vir o capitão donatário dividir em pedaços menores, que não são menores, tá? Daqui a pouco eu falo disso. Vai dividir em fazendas, em latifúndios, e ele vai doar esses latifúndios aos seus amigos, ok? Esses seus amigos vão se tornar fazendeiros, senhor de engenho, pecuarista, o que for, vai fazer dinheiro, pagar imposto para ele. Mas ele tem que dividir a terra em 6 marias. Ele tem que proteger, porque afinal de contas os franceses estão de olho no Brasil. Então a função também, a obrigação, é dever do capitão donatário proteger a sua capitania e não deixar os franceses se aproximarem. Fundar vilas. Não se pode vir, agora nós vamos viver aqui, ninguém vai morar aqui. Não, você vai morar lá, você vai levar a família, galera vai morar lá, vocês vão fundar cidades para fazer esse negócio desenvolver.
Explorar, galera. O dever é esse. Explorem, façam a coisa acontecer, faz o negócio andar e desenvolver. Esse é o dever de todo capitão donatário. Me deixa eu falar melhor dessas sesmarias. É importante eu destacar isso aqui. Fala-se até hoje que o Brasil tem um problema grave de concentração fundiária. O que é isso, Jeane? Concentração de terra na mão de poucas pessoas. E as raízes desse problema ainda atual no Brasil são raízes históricas, vem daqui, desse período colonial. Mas aí acontece uma confusão. A galera vai falar que a origem da concentração fundiária no Brasil se deve às capitanias, mas espera aí. A capitania ela não é do capitão donatário inteira, ele não vai cuidar dela inteira, ele vai dividir em pedaços, chamados sesmarias, e vai doar aos seus amigos, a quem ele quisesse. Então veja, a origem da concentração fundiária do Brasil não são as capitanias, são as sesmarias, porque a capitania é grande demais, mas ela não é inteira do capitão. O capitão tem que dividir e passar para frente, dar para alguém, ok? Aí sim você estaria falando certo. A origem da concentração fundiária no Brasil está nas sesmarias do período colonial. Porque na hora que esse capitão donatário ia dividir, ele não dividia em minifúndio, em pedacinhos pequenos de terra, não, era fazendona. E isso é muito típico do Brasil, né? Quem tem terra aqui tem muita terra, muita fazendona. Poderia ser menos terra para mais pessoas, mas não é essa a nossa realidade. É por isso que a gente está falando de concentração fundiária. Ok? Vamos seguir. Jeane, e deu certo essas capitanias? O rei de Portugal escolhe lá os capitães donatários, passa para eles o fural, cara, seu dever é esse, seu direito é esse, e deu certo? Duas deram muito certo. A capitania de Pernambuco, o capitão donatário de lá conseguiu, veio para o Brasil, fez a coisa acontecer. A galera das sesmarias, lá os fazendeiros, os sesmeiros, investiram em plantar cana-de-açúcar, que se adaptou ao nosso solo, ao nosso clima, deu dinheiro. O açúcar é muito caro na Europa e deu muito bom. O açúcar realmente é o segundo produto que dá muito dinheiro para Portugal. Primeiro é o pau-brasil, segundo cana-de-açúcar. Então a nossa segunda riqueza que vai servir para Portugal vai ser o açúcar, exatamente por conta da capitania de Pernambuco. São Vicente, que é uma capitania onde hoje estaria o São Paulo, né, mais para baixo, no sudeste, até começou a mexer com cana-de-açúcar, mas não deu muito certo o cana-de-açúcar ali em São Paulo, não. São Paulo não, São Vicente. E aí eles mudam de atividade econômica e passam a investir em capturar indígenas para trabalharem nas fazendas de cana-de-açúcar, para poder vender indígena, né? Para poder oferecer esse trabalho de me paga, não é exatamente vender o indígena, cuidado, acho que eu falei um negócio errado aqui, deixa eu corrigir. Ele não vai vender o indígena, mas ele vai cobrar pelo trabalho de capturar o indígena dentro da mata, ok? Então o fazendeiro fala, nossa, eu estou precisando de mais mão de obra. Quantos indígenas você precisa? De uns 5, de uns 10? Quanto você me paga? Me paga aí que eu busco ali no meio da mata. Outro serviço desses caras, me paga aí que eu vou entrar no meio da mata e ver se tem ouro por ali. Esses caras que capturavam indígenas e que pesquisavam, que investigavam se tem ouro no interior, eram chamados de bandeirantes. Então a atividade que deu dinheiro para São Vicente foi o bandeirantismo. Essas duas capitanias foram muito bem sucedidas, as outras não. E aí eu não estou colocando fracasso das capitanias, porque já que duas deram muito certo e Pernambuco principalmente deu muito dinheiro para Portugal, eu acho fracasso uma palavra forte, então eu prefiro colocar um insucesso, né? Uma linguagem aí, tem até uma figura de linguagem que eu esqueci agora, que é isso, né? Eu estou reduzindo o impacto da palavra, não é fracasso. Duas não fracassaram, as outras sim. Então, as outras tiveram um insucesso. O sistema como um todo teve um insucesso. Por quê, Jeane? Você pode ser questionado sobre isso no vestibular. Por que as capitanias não deram certo? Portugal teve que trocar o modelo, o sistema de administração. Por quê? Porque muitos indígenas atacaram
os próprios capitães donatários. Sim, existem casos contados na literatura da época de capitães donatários que foram vítimas de rituais canibais. É isso mesmo, galera. Trocando em miúdos aqui numa palavra mais coloquial aqui, os capitães donatários foram comidos pelos indígenas. Bem isso. Outros donatários nem se interessaram. Sabe por quê? Porque o rei não ajudava com nada. O rei falava assim, ó, senhor Fernando, aqui, ó, essa aqui é a sua capitania, vai pra lá e se vira. Poxa, rei, mas você não vai ajudar com nada? Nem um dinheirinho para eu investir lá, comprar talvez um maquinário, não. Comprar talvez umas melhorias para a terra, fazer umas melhorias na terra, não. E o rei nada. O rei passava a capitania e só. Então, muitos donatários nem se interessaram, nem vieram para cá. Sabia disso? Muitos ganharam a capitania, não se interessaram, nem vieram aqui, nem conheceram a terra, até porque era tudo muito longe, né? Eram viagens longas para chegar até o Brasil. E até, talvez muitos até vieram, mas faltou dinheiro para poder investir e fazer o desenvolvimento acontecer. Então, das 15... 2 deram certo, as outras 13 não. E aí? Portugal vai continuar com as capitanias que vão ter esse insucesso? Só 2 dando certo, Portugal vai continuar? Não. Ah, tá. Deixa eu mostrar essa chargezinha primeiro. Veja o que seria um capitão donatário. A reação do capitão donatário. Ele está recebendo o foral. Contrato, Capitania São Tomé. E aí ele está olhando o contrato e está perguntando, mas o Estado, quer dizer, o rei, né, a coroa, não vai entrar com uma graninha? Negativo, estamos desestatizando o Brasil. O Estado não vai interferir, o Estado está apenas te passando a capitania. Toma que o filho é teu, toma que a capitania é tua, faz o que você quiser, mas ajuda nós não vamos dar. É por isso, escute aqui, ó, que se fala que as capitanias foram um projeto de terceirização. E o que é terceirizar? Terceirizar é quando você passa para terceiros a missão que talvez te envolve. Exemplo besta. Preciso limpar minha casa. A casa é minha. Eu quero limpar. Não, vou terceirizar. Eu contrato alguém para limpar a minha casa. Eu estou terceirizando uma função que poderia ser minha. É isso que o governo português está fazendo, passando para os capitães donatários a função de desenvolver o Brasil, de explorar o Brasil, sem nenhuma graninha. Então está desestatizando, está terceirizando. É isso que essa charge está nos contando. Olha outro exemplo, galera. Eu gostaria de falar com o donatário. Ele foi a uma reunião em Lisboa. Então pensa. O cara que comanda precisa discutir alguma coisa, resolver alguma pendência, sei lá, a família dele está com um problema, ele vai para Portugal, ele vai voltar daqui 6 meses, 3 meses. Então é uma logística difícil, né, a ser mantida nessas capitanias, e aí por isso que acabou não dando certo. E aí Portugal troca. Vamos fazer agora o governo geral. Ao invés de uma capitania, em cada capitania ter um chefe, um cabeça que faz o que ele quiser, o que ele não quiser, eu vou estipular um único homem para cuidar de todo o território. Por isso que esse homem, esse sistema que vai cuidar de tudo, que vai centralizar, eu vou discutir isso melhor daqui a pouco, é chamado de governo geral. Com as capitanias, o poder é descentralizado. O que isso significa? Cada capitania se manda. Cada capitão cria as regras da sua capitania. A partir de agora, Portugal está dizendo, não, eu vou unificar um único chefe para todas as capitanias. Únicas leis para todas as capitanias. Então eu estou centralizando, centralizar leva para o centro. Então eu estou centralizando num único homem, num único governo, as decisões de todas as capitanias. Cuidado, Jeane, então a partir do governo geral as capitanias são extintas? Não, mentira, cuidado, falso.
As capitanias vão continuar existindo, elas continuam lá separadinhas. Nenhum capitão donatário foi destituído, não. Tipo, o cara de Pernambuco tá lá, o capitão donatário tá dando certo, deixa ele lá, continua lá. O cara de São Vicente tá dando conta do recado ali em São Vicente, deixa ele ali. A diferença é que agora existe um homem chamado governador geral e dele virá a administração de todas as capitanias. Esse governador geral vai visitar as capitanias. Olha aí, como é que tá aí? Tá tudo bem? O que vocês estão precisando? Nananã. E os impostos estão em dia? É isso, ok? Antes, nas capitanias, cada um fazia o que quisesse, eu tinha que prestar contas, eu não sei, para Portugal. Agora eu tenho um chefe enviado por Portugal que comanda tudo, certo? A Bahia vai se transformar na capitania real, que significa que esse governador geral vai morar lá na Bahia, né, em Salvador, que vai ser a capital. É por isso que a primeira capital do Brasil foi Salvador, a capital do governo geral, a capital do Brasil, Salvador, a primeira capital do Brasil, onde morava o governador geral. O foral, que era o documento onde estavam escritos os direitos e os deveres do capitão donatário, foi substituído pelo regimento. Regimento é o nome do documento que vai estipular as regras de como vai funcionar o governo geral e que inclusive vai nomear o primeiro governador geral do Brasil, o senhor Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Além do Tomé de Souza, porque agora vai cuidar de tudo, né? Não é só de uma faixa de terra. Tomé de Souza tem que cuidar de tudo, como se fosse um presidente, pelo amor de Deus, entre aspas. Isso aqui é didático, é só para você entender. Ele não está sozinho. O senhor Tomé de Souza tem outros ajudantes na sua administração. Ele tem com ele o capitão Mor, que vai cuidar da defesa. Lembra que antes a defesa era a responsabilidade de cada capitão donatário? Agora o capitão Mor está aí para isso. É o capitão Mor que vai estipular as estratégias de defesa do território para os franceses não nos tomarem, não nos invadirem. O ouvidor Mor vai cuidar dos assuntos judiciais, né, da justiça, uma espécie de juiz, né, para resolver causas, conflitos. O provedor Mor, que vai cuidar das finanças, dos impostos de dinheiro. Provedor Mor é esse cara que vai colaborar com o Tomé de Souza nos assuntos de economia. O alcaide Mor, que vai ser uma espécie de prefeitinho de Salvador, porque afinal de contas o Tomé de Souza tinha que cuidar do Brasil inteiro. O alcaide Mor vai cuidar da cidade de Salvador, da capital, né? E nós temos as câmaras municipais. Eu preciso dar um destaque para elas. As câmaras municipais estão em cada vilazinha, que foi fundada desde as capitanias hereditárias, né? Em cada cidadezinha vai ter uma câmara municipal. Nessas câmaras municipais você tem uma equipe, como se fossem os vereadores, né? Um juiz para cuidar das causas menores ali. Tem uma equipe, e essa equipe que trabalha numa câmara municipal, ela é eleita. Os homens escolhidos para estarem nas câmaras municipais, administrando a cidadezinha, são chamados de homens bons. Eles são eleitos por aquela comunidade. Claro que escravo não vota, claro que índio não vota. É uma decisão ali entre os ricos, né? Entre os portugueses. Mas existe eleição. Então escute. O papel político dessas câmaras municipais é muito especial, é muito importante. Das câmaras vão surgir aquele sentimento de nacionalismo lá na frente, né? De gente que tá aqui, que é daqui, que mora aqui, que começa a tomar decisões e que daqui a pouco vai querer tomar decisões maiores, mais importantes, né? Porque essa Câmara Municipal já é a decisão da localidade, já não é nomeação de Portugal, já não é nomeação do governador geral, é eleição local. Então tem uma diferencinha aí, ok? E eu tenho também órgãos que ficavam lá em Portugal. O Conselho Ultramarino não ficava no Brasil, ficava lá em Portugal, mas dava ordens para cá, né? Conversava com o governador geral e falava, olha, tem que fazer isso, olha, não pode fazer aquilo. Conselho Ultramarino. Assuntos políticos e assuntos econômicos vinham do Conselho Ultramarino.
Tem um órgão também chamado Desembargo do Paço para questões judiciais mais importantes, maiores, mais conflituosas. Desembargo do Paço lá em Portugal cuidava disso. E também tem a Mesa de Consciência e Ordem para cuidar de assuntos religiosos, porque afinal de contas a catequese na América Portuguesa vai ser muito forte, a presença da igreja, eu vou falar disso daqui a pouco, vai ser muito forte, e aí essas questões acabam esbarrando na política, o rei fica sabendo de tudo, e aí tem um órgão específico para cuidar dos assuntos religiosos no Brasil, na América Portuguesa. Gosto dessa charge, analisa ela comigo. Não podemos errar novamente com o governo geral, né? Com o projeto de governador geral. Ou os brasileiros vão acabar falando francês. Olha que interessante essa charge. O projeto está sendo discutido, tá ali, né? Essas coisas aí num cavalete, né? Que tá sendo discutido, está sendo apresentado. E eles estão falando, ó, dessa vez a gente não pode errar. Senhor rei, se a gente errar, os brasileiros vão falar francês. Por quê? As capitanias tinham sido criadas para isso, para impedir os franceses de invadirem e dominarem o Brasil. E deu errado. Não foi bom, não foi legal, não foi um acerto. Se o projeto do governador-geral falhar de novo, a França vai chegar e o Brasil vai ser dominado pelos franceses. É isso que essa charge quer dizer, muito legal, né? Gosto de charge porque com poucas palavras e com um desenho resume tanta ideia, né? Tem tanta coisa embutida. É com o governo geral que os jesuítas vão chegar. Lembra dos jesuítas? Os jesuítas é considerada a milícia papal, aqueles padres treinados na catequese. O foco de um jesuíta é conquistar fiéis, né? Até porque a reforma protestante já tinha acontecido, os jesuítas são uma criação, a Companhia de Jesus é uma criação do Conselho da Contra-Reforma, né? Do Concílio de Trento, daquele clima de Concílio de Trento, em que a igreja está reagindo à reforma, e aí os jesuítas, a Companhia de Jesus vai ser criada exatamente para conquistar novos fiéis, né? Para reagir a tudo que a reforma havia feito, e os jesuítas vão vir para o Brasil. Para quê? É o próprio Tomé de Souza que convida, que traz os jesuítas, que a Companhia de Jesus tinha acabado de ser criada, e aí o Tomé de Souza convida, podem vir, essa carta branca para vocês, podem vir catequizar, tal, e eles vêm. Para quê? Eles vêm com uma missão de salvar os indígenas. É isso mesmo. Eu sei que isso para o ouvido de um antropólogo dói, né? Porque salvar, peraí, mas os indígenas estão perdidos? Eles estão... Não, na verdade eles estão só no meio da cultura deles. Mas para os cristãos eles precisam de salvação, porque para os cristãos os indígenas são vassalos do demônio. Eles estão numa cultura errada, dominada por demônios, então a gente está indo lá para salvá-los. E aí chegando aqui os jesuítas vão ter que se adaptar ao contexto, se adaptar à cultura, aprender a falar a língua dos indígenas, enfim, como é que eu vou falar com esses indígenas de um Deus, de uma trindade? Eles são politeístas e a gente ainda não fala a língua deles. Foi um baita desafio para esses jesuítas aqui. E é por isso que eles vão trabalhar com teatro, eles vão ter que aprender a falar a língua dos indígenas, exatamente para poder conseguir fazer a sua missão, que é catequizar, que é salvar, que é apresentar o cristianismo para os indígenas, né? Uma estratégia dos jesuítas foi criar os aldeamentos. O que seria um aldeamento? Uma aldeia muito grande, para onde os indígenas eram levados e lá eles seriam inseridos na lógica da cultura portuguesa. Ali eles teriam aulas de Bíblia, catecismo, né? Horários disciplinados. Eles veriam as apresentações de teatro que os padres organizariam para falar da Bíblia para eles. Eles teriam os seus usos e costumes controlados, até proibidos. Nesses aldeamentos tem índios vivendo e tem padres vivendo junto com eles, no meio deles, exatamente para discipliná-los. Certo? É uma convivência 24 horas por dia, exatamente para trazer o indígena
para a sociedade portuguesa, para a cultura portuguesa, é para ensiná-los o catecismo, o cristianismo, é também para disciplinar essa nudez, por exemplo. Não, isso não pode, isso aqui também não pode, vamos fazer assim, horários para tudo, agora é hora de ler a Bíblia, agora é hora de trabalhar, agora, entendeu? Isso seria um aldeamento. Nesses aldeamentos, esses indígenas acabaram sendo meio que protegidos. Cuidado, presta atenção no que eu vou trabalhar com você. Eles estão meio que protegidos, porque os padres não aceitariam um colono, um fazendeiro, pegar um indígena de um aldeamento para ser escravizado. Não, esse índio tá aqui, ele vai ficar aqui porque ele tá aprendendo a ler comigo, ele tá aprendendo a Bíblia, ele tá sendo catequizado, ele não vai ser levado daqui. Então, esses aldeamentos, em alguma medida e de um ponto de vista, eles eram uma proteção para os indígenas. Estando num aldeamento, eles não seriam escravizados, certo? E até esse é um problema que vai ter, olha para frente, daqui a pouco eu vou discutir essa liberdade aqui, mas olha lá embaixo. Como esses jesuítas vão defender esses indígenas, isso vai acabar tendo treta, galera, vai ter fight, vai ter briga, porque a coroa está interessada em desenvolvimento, dinheiro, grana. Os fazendeiros, que eu estou chamando de colonos, também estão interessados em mão de obra. Eu preciso de gente para trabalhar, eu preciso de gente ali na minha lavoura, eu preciso dos indígenas. Só que os jesuítas vão defender, enquanto os colonos e a coroa querem explorar, querem escravizar. E aí você vai ver muitos padres entrando em defesa mesmo dos índios, não é para escravizar, exceto se algum indígena te atacar. Essa era a chamada guerra justa. Se um fazendeiro fosse atacado por uma tribo ou por um índio, um grupo de índio, aí estava justificado você escravizá-los, você bater neles, você matar eles, aí tudo bem, guerra justa. Mas fora isso, indígena tem que ser salvo. Eu estou aqui para falar da Bíblia para eles. Teve essa treta. Jesuíta defendendo o índio, até porque o jesuíta está trabalhando com o índio lá dentro de um aldeamento, né? Então tem essa proteção. E eu tô colocando liberdade depois de um ponto de interrogação, porque ele tá protegido, ele não tá sendo escravizado, mas ele tá livre. Mas espera aí, livre no sentido do trabalho, mas ele também trabalhava dentro de um aldeamento, tinha horário para trabalhar. Outra coisa que a gente pode questionar, ele tá livre para exercer a sua cultura? Ele tá livre para cultuar os seus deuses? Não. Então é uma liberdade, mas é uma liberdade cercada, né? Cerceada. Dá pra gente questionar isso. Essa postura dos portugueses de ver os indígenas como vassalos do demônio, como inferiores, como precisando de salvação, talvez seja uma visão etnocêntrica, né? Em que eles estão vendo a cultura deles como superior, como certa. Não, o correto é a nossa cultura, não é a deles. Então vamos ensinar para eles a nossa. Esses portugueses não têm esse conhecimento antropológico que nós temos hoje, de encarar que são culturas diferentes, é uma diversidade cultural, não tem nenhum melhor ou pior que o outro, não, né? Não tem esse conhecimento antropológico. Para finalizar, eu tenho aqui mais uma tentativa da França. Quase, galera, quase que o Brasil sai das mãos de Portugal e vai para as mãos da França. Quase que nós não estaríamos falando português nessa videoaula e estaríamos falando francês. Pois é, a França não desistiu. Nem as capitanias hereditárias, nem o governo geral fez a França deixar de tentar invadir o Brasil. Em 1555, portanto, veja, em 1555 já tem governador geral, já tem aquela estrutura lá o capitão Mor já está aqui para cuidar da defesa militar, né? Mas eles vêm, invadem a Baía da Guanabara, a região do Rio de Janeiro, e fundam lá a França Antártica. Liderados pelo senhor Nicolau Durand Villegagnon, que é um calvinista que está vindo por aqueles motivos que eu já te contei. É dinheiro que ele quer? Também. É pau-brasil que ele quer? Também. Mas ele, como calvinista, ele quer morar aqui,
ele não quer ser perseguido pela sua religião, ele quer paz para viver a sua religião. E aí ele chega aqui, invade a região da Baía da Guanabara, estabelece ali ele e os seus companheiros, não vai ter fight com o indígena, ele não vai incomodar os indígenas, no máximo tirar o pau-brasil, né? Vai pegar pau-brasil, mas ele não vai brigar, ele não vai incomodar os indígenas. Ao contrário, ele vai fazer amizade com os indígenas, especialmente com uma tribo chamada Tamoios. Faz amizade com os Tamoios, se dá bem com os Tamoios, até que Portugal tem notícia. Tem francês de novo na região do Rio de Janeiro, lá na Baía da Guanabara. Bora lá expulsar esse povo. E aí chegam os portugueses para expulsar os franceses mais uma vez. E escuta aqui uma coisa, não foi fácil para Portugal. Quando os portugueses chegam para expulsar os franceses, os índios que estavam amigos dos franceses saem em defesa deles, sim. Os tamoios, amigos dos franceses, vão enfrentar os portugueses. Aí, Portugal pensa na estratégia. Opa, então peraí, eu tô tendo que enfrentar a galera da França, mais esse povo indígena aí, então eu vou buscar uma tribo para poder me ajudar nessa guerra. E aí os portugueses, vão buscar os temímenos para ajudá-los na guerra de enfrentamento aos franceses. E, na verdade, tem historiador que vai falar sobre essa guerra, sobre essa confederação dos tamoios, é assim que é conhecido esse episódio aí na história do Brasil, vai falar que francês brigou muito pouco com português. A briga mesmo foi briga entre tamoios e temímenos. Foi, inclusive, uma guerra aquática. Os enfrentamentos se deram lá na água, porque eu estou na Baía da Guanabara, né, naquele lugar lindo, turístico lá do Rio de Janeiro atualmente. Foi ali o palco da guerra. E foi uma guerra muito mais indígena, de arco e flecha, porque os franceses estão protegidos pelos tamoios e os portugueses protegidos pelos temímenos. Mas no fim, os temímenos foram mais fortes e conseguiram vencer junto dos portugueses, e os franceses foram expulsos em 1567. Última tentativa? Não, um pouquinho mais para frente estão aqui de novo os franceses, os teimosos dos franceses. Tentaram invadir lá em cima, no Nordeste, chegaram a fundar a cidade de São Luís, em homenagem ao seu rei, que chamava Luís, né? Então, São Luís do Maranhão é uma homenagem ao rei francês da época, e essa cidade foi fundada quando o Maranhão foi invadido, mais uma vez pelos franceses, mas logo os portugueses também reagiram e expulsaram os franceses de Maranhão. Eita França, hein? Mais um pouquinho a gente não estava falando português aqui. Aqui um desenho, aqui a Baía da Guanabara, poderia ter falado para vocês na hora que eu citei a Baía da Guanabara, esqueci que eu tinha colocado esse mapa. É aqui, ó, então por isso foi uma guerra aquática, né? Os enfrentamentos entre tamoios e tamímenos se deram aqui. E é isso, galera. Fica faltando pra gente os assuntos dos ciclos econômicos, né? Depois as revoltas, mas isso a gente vai estudar separadinho. Por hoje era só isso. Obrigada por ter ficado comigo e até a próxima.